que pela doutrina está classificado como acusatório. Não é. O nosso sistema, ele não só pela doutrina, mas como pelo nosso ordenamento jurídico, segundo a Constituição e próprio, agora CPP com o juiz da garantia, é acusatório. Só que a gente vê na prática ainda, né, um ranço do sistema inquisitivo, tá? Então, assim, quando você for fazer, mas a gente vai trocar muita informação lá depois, só estou te falando assim o que está vindo na minha cabeça. E quanto aos princípios, quando você estiver fazendo, depois eu vou te mandar ali algumas coisas referentes aos princípios específicos de produção de provas, tá? Excelente, porque eu peguei os princípios constitucionais gerais de processo e dei uma pincelada assim na parte do processo penal, como um todo. Mas como o foco são as provas, isso aí para mim é muito legal. Tem os princípios que são específicos para a prova. E aí então tá. Vai analisar isso com calma, mas eu vou te passar, tá? Não esqueci disso também. Eu vou começar a fazer coletânea, porque realmente esse semestre, Zé Carlos, foi pesado para nós. Nós temos uma grade muito... sim. Nós temos uma grade muito extensa. Processo civil, o conteúdo é imenso. O processo empresarial, o direito empresarial tem um conteúdo imenso, entendeu? E até as leis especiais, nós temos que ler a letra da lei, conhecer todas elas. Próxima aula a gente vai estudar a lei de abuso de autoridade, tá? Já logo avisando. Então, está meio pesadinho, mas eu vou começar a fazer as coletâneas de jurisprudência com relação ao cerceamento de defesa. Nada pesado. Sara, não começa choradeira, não tem nada pesado nisso. É tudo tranquilo. Vocês estão com a vida ganha, tá tudo certo. Eu ia retirar o adjetivo feio que eu te dei antes da prova, mas se você continuar de implicância, eu vou deixar aí. Meus amigos, hoje eu quero falar com vocês a respeito do TED. Vamos começar a falar algumas coisas aí do TED, tá? Todo mundo que eu olhei o TED, eu olhei todos, posso faltar muito pouco, tá? E o que acontece nessa história toda? É o meu papel, né, de apresentar para vocês alguma coisa fora da caixinha, né? Como fui da aula passada, então eu tenho buscado isso porque a gente não quer nenhum repetidor, mero papagaio. A gente tem que pensar nas coisas. Quando eu coloquei o TED lá para vocês, isso que eu estou falando para vocês aconteceu na turma da manhã. Eu conversei com o pessoal da turma da manhã. Boa noite, Eric. Eu conversei com a turma da manhã e a crítica aqui que eu vou fazer é extremamente construtiva e saudável, tá? Ninguém vai ficar reprovado. Você já me conhece sobre isso, sobre TED. A ideia é o trabalho, né? Então veja bem. Quando eu pedi para vocês fazerem, né, uma análise, uma comparação entre o direito referente ao Tribunal do Júri do Brasil e Portugal, né, é óbvio que eu não vou... Tá todo mundo sem me ouvir, gente? Ou só a Esther? Só a Esther, aqui tá normal. Aqui está tudo tranquilo, mestre. Tá, então beleza. A Sara já está zoando os outros. Ó. Boa noite, mestre. Saudações rubro-negras. Tudo tranquilo. Vamos lá, vamos que vamos. Saudações botafoguense e palmeirense. Vamos lá. Peço não, rapaz. Venha para o lado do bem, lado do luz. Esse negócio de Flamengo aí não dá certo, não. Isso aí é macumba, esse negócio. E aí... Pensei em nada, Sara. Você que está zoando aí. Eu não coloco isso não, tá? Depois ela vai processar você. Não sou eu, não. Você me contrata que tu ainda vai ter que gastar um dinheiro comigo. Gastar não, vai investir um dinheiro na minha atividade profissional para te defender. Então, veja bem, galera. O que acontece nessa história toda? Defesa de graça? Isso aqui não é defensoria não, meu amigo. Sai dessa.
E é caro, vou logo te avisando, tá? Guarda o 13º, 14º, vai guardando lá. E aí, quando eu coloquei lá essa questão, é porque e não especifiquei exatamente isso, a ideia foi essa, é que eu queria que vocês fossem, não somente apresentassem, alguns chegaram próximo aí, passaram longe, mas deram uma fumaça de que poderia ter visualizado. Não estou dizendo que vocês não visualizaram, talvez muitos não visualizaram, outros visualizaram, mas não apresentaram. Aí é questão de cada um. Mas o que eu queria, no fundo, eram críticas. Eram exatamente críticas. Era fazer uma comparação do júri brasileiro com o júri de Portugal e me apresentar crítica. O que seria bom para o Brasil, o que está ruim no Brasil, o que poderia ser. Então, eu até pontuei algumas coisas aqui que eu quero conversar com vocês. Tá? Então, quando se falou em composição do júri, muitos passaram aí, olha, o Tribunal do Júri aqui do Brasil, né, é composto por juízes de fato, que são juízes de lei, é o povo. De Portugal é composto lá de 4 jurados do povo, mais 3 magistrados. Pô, isso aí, assim, é até óbvio, porque isso estava lá. É óbvio, porque quem leu conseguiu chegar a fazer essa comparação, dá para se perceber. A questão toda, o fundo de pano dessa história toda é que vocês não enfrentaram, que eu acho que isso que vai fazer a diferença. E por que eu estou chamando a atenção disso? Porque se isso cair numa prova, isso poderia ser muito bem uma questão de prova, tá, gente? E olha só, principalmente em concurso, quando a gente está, se você pegar hoje com calma, quem tiver o tempo, a vontade, seja lá o nome que vai ser dado, e for fazer uma análise jurisprudencial, eu vou mencionar só STJ e STF, porque é lá que isso acontece. Aqui na primeira instância e segunda é complicado, parece que as pessoas estão com preguiça lá de trabalhar, mas no STJ e no STF a gente consegue vislumbrar e consegue ver toda hora o STJ e o STF trazendo na fundamentação das suas decisões tratados internacionais e até mesmo direito comparado. Foi o que a gente fez. Tá? Então, você, por exemplo, poderia estar fazendo uma prova aí. Eu quero ser delegado, quero ser promotor, juiz, seja lá o que você vai ser, poderia essa questão cair. E se você só responder qual é a diferença, e se você estiver concorrendo a uma vaga e alguém for muito mais além, você vai perder a sua vaga. Então, é necessário que se pegue essas questões e vá além. Então, aqui, quando ele fala da composição, quando a gente fala da composição, e ninguém enfrentou isso, a questão toda é, beleza, lá em Portugal eu tenho 4 jurados, que são do povão, e 3 magistrados. Mas isso é bom ou isso é ruim? Se é bom ou se é ruim, por quê? Será que isso, vamos imaginar as questões que a gente poderia estar enfrentando, que eu queria que vocês enfrentassem. Eu tenho 4 jurados que são pessoas do povo, portanto, não são conhecedoras de direito, assim como o nosso aqui, que são 7. Mas lá eu tenho 3 juízes de direito e que vão proferir voto. Será que a presença desses 3 juízes de direito vão interferir na decisão desses 4 jurados, ainda que inconscientemente? Ou seja, será que eu, cidadão do povo, que não tem conhecimento jurídico, ao me deparar em analisar um caso concreto que foi apresentado pelas partes, e agora eu tenho que decidir, e estou acompanhado ou estou ao lado de pessoas que supostamente possuem conhecimento técnico para decidir, será que isso vai acanhar a minha decisão?
Será que isso vai me intimidar? Será que eu vou votar para condenar ou para absolver segundo o caso concreto, no sentido de justiça? Ou será que eu vou votar para absolver ou condenar no sentido de acompanhar e não querer passar vergonha? Detalhes. José Carlos, Fala. eu pensei, na hora da confecção desse trabalho, nessa questão realmente da comparação ipsis líquidos. Mas eu penso também que a gente tem uma questão aí séria para observar, que o Brasil ele tem uma formação histórica e uma questão social diferenciada de Portugal. Apesar de nós termos sido colônias de Portugal, as realidades são bastante diferentes. Portugal é o velho mundo. A ideologia das pessoas, da sociedade portuguesa, é bastante diferenciada da nossa. Eu acho que, para fazer esse tipo de análise que você está colocando, a gente vai ter que entrar em profundidade mesmo. Porque aí você vai ter que analisar a sociedade portuguesa e a sociedade brasileira. Entendeu? Aí eu fiquei meio assim... Eu acho, sei lá. Não preciso ter um conhecimento aprofundado, e é tão óbvio, é tão distante da gente. Portugal está muito mais acima, como qualquer outro país da Europa, do que do sul-americano. Não há nenhuma discussão quanto a isso, mas não há necessidade. Eu não estou cobrando o estudo social do comportamento de um português e um brasileiro, não é isso. Isso aí é uma questão de lógica. Se fosse aqui no Brasil, por exemplo, será que esse sistema funcionaria? Eu teria 4 jurados de fato e 3 jurados, né, que são juízes de direito, para decidir. Será que isso funcionaria? Pode ser trazido para o Brasil também. A gente não tem isso, né? Mas a questão toda é exatamente... Essa visão aí que você colocou, eu acho que a gente consegue fazer isso melhor. Entendeu? Trazendo a estrutura portuguesa para a nossa, eu acho que a gente consegue melhor. Mas a ideia é exatamente essa, é você pegar o que eu tenho fora do país, o que eu tenho dentro do país, e daí fazer uma crítica, mas essa crítica ou essa comparação, ela não pode ser feita só uma comparação. Ela tem que ser feita uma comparação como vocês estão fazendo no TCC de vocês. Tá? O TCC de vocês, quem está fazendo aí, não adianta relatar aquilo que a gente já sabe. Qual é a proposta do trabalho do TCC? É pegar um tema que vocês vão escolher, verificar um problema, buscar soluções, né, e ver quais são as causas dessas soluções, desses problemas. Então, isso que eu estou querendo mostrar para vocês. A gente tem que sair desse quadradinho, dessa caixa aí, e ir para outro lugar. A ideia aqui, quando a gente fala da composição lá, que é diferente daqui, mas se eu trouxesse isso para cá, será que, vamos imaginar, vamos nos colocar numa posição de pessoas que não fôssemos do direito, será que nós iríamos nos sentir amedrontados? Será que isso seria uma solução? Eu achei que a questão da escolha da listagem, né, dos jurados lá funciona melhor do que aqui. A gente vai falar dela também. Eu achei legal como eles fazem lá. Eles não se desgastam tanto, né, como nós aqui. Eu acho que funciona melhor. Eu vou fazer uma crítica maior em cima dessa listagem aí. Então, gente, veja bem, a crítica é simplesmente no sentido de chamar a atenção de vocês, que vocês precisam, quando pegar um trabalho, nesse sentido, verificar o que é bom, o que é ruim, e dê sua opinião. O direito, a gente não vai ter tecnicamente, né, aquela exatidão de certeza se é bom ou se é ruim. Isso vai dizer o tempo. Mas me parece, na minha opinião, né, eu acho que talvez lá, na forma como 4 juízes de fato e 3 de direito, não vai ser tão problemático lá por um único detalhe, tá?
juízes de direito votam por último. Então, em regra, o juiz de fato, que é o cara que não conhece direito, ele não sabe qual é o posicionamento do juiz. Porque se o juiz de direito votasse primeiro, talvez a intimidação, o medo, até inconsciente ou com a vontade de agradar, o sujeito poderia acompanhar um julgamento equivocado. Então, nesse sentido... O voto do jurado tem o mesmo valor do voto do magistrado? Mesmo. Vai ser aí não pesa tanto, porque é certo. Mas se tivesse alguma diferença... Sabe o que o juiz de direito vai votar. Então, ele vota e o que acontecer, aconteceu. Se tivesse o sistema lá e se os 3 juízes de direito votassem primeiro que os 4, eu acho que nós teríamos um problema. Até se eu trouxesse isso para cá, né? Mas eu aqui no Brasil sou a favor dos jurados leigos, tá, gente? Alguns criticam e aí é por opinião, tá? Uma outra questão que a gente viu e que a gente precisa também com cuidado olhar é essa questão, né, da organização de júri, como você falou aí, Mara, dessa listagem, né? Ora, veja bem como são as coisas. A listagem, né, que é o sorteio lá de 100 jurados, inicialmente, nós temos aqui no nosso país. Só tem um detalhe, né? Me parece, e aí é uma crítica minha pessoal, que da forma como é feita aqui, o juiz ele manipula a escolha dos jurados. Por quê? Porque o nosso ordenamento jurídico determina que esse comunicado, né, seja efetuado para os órgãos públicos, instituições de ensino, tal como faculdade, e para as associações de moradores. Que eu saiba, que eu me lembre, eu nunca vi sair um ofício de um magistrado para a associação dos moradores, o Jacarezinho, para a Favela do Tares, para onde você imaginar. E aí a questão começa a ter um problema aqui, porque aí me parece que o juiz, quando não faz isso, e só joga, né, para os pares que estão numa condição social diferente, ele faz uma exclusão. Por quê? Porque a probabilidade de você ter um réu sentado ser de uma comunidade é muito maior do que em qualquer outro local. Será que esses magistrados eles têm medo ou receio, não sei qual vai ser o nome, de que o sujeito que está vindo lá da comunidade só porque tem um réu da comunidade sentado vai absolver e ele não quer isso? E aí me parece que já é uma manipulação. E o sistema deles lá é muito legal, porque é pelo sistema eleitoral. Aqui poderia ser assim também. Então, poderia ser mantido... A única questão aí que eu também vejo, você levantou uma ponta. Eu vejo uma outra questão. Por as pessoas ser da comunidade, também pode ser forçada a uma determinada situação, porque é de interesse do grupo que comanda lá a comunidade. Mas é um risco e qualquer outro... uma faca de 2 gumes. Mas qualquer outro jurado pode. Mesmo sendo de lá, pode sofrer. Mas sendo da comunidade, a pressão é muito maior, né, Vitor? Não tenha dúvida. A pressão é maior, não tenha dúvida. Mas quando se quer pressionar, se pressiona em qualquer lugar. A gente não escuta, pelo menos a gente não vê, e eu já conversei com vários jurados, a gente não vê relato de que aconteceu lá a manipulação, aconteceu lá as investidas, né, de quem quer que seja, para o voto. Pelo menos não há esses relatos claros para a gente aqui. Não há esses relatos. Mas eu acho assim que não há justamente porque se tomam alguns cuidados básicos para que não haja assim esse, vamos dizer, envolvimento dos jurados com as questões inerentes ao processo. Você não acha? Mas isso é para todo mundo, independe se o cara é rico, se é pobre, se ele mora na favela ou se ele mora no... Sim, eu entendo isso. Mas eu acho que, pelo menos assim, no caso, vamos dizer, de um tráfico de drogas, você não pode pegar uma pessoa
de dentro da comunidade que o cara comanda para botar no júri, pô. Mas a gente não sabe se esse cara vai ser sorteado. A questão E começa... se for? Se for, vai ser ele, ué. E se for um outro, se você tiver como jurado morar em Copacabana, ou morar no Leblon e você for ameaçado, você pode ser, pô. Qual é a garantia que você não tem? A probabilidade maior, mas me parece que o sistema que a gente tem hoje aqui, e é feito assim, tá, gente? É feito assim, você vê que a manipulação, o que eu quero chamar a atenção é da possibilidade e da realidade dessa manipulação, não do voto, mas da escolha que vai interferir no voto. Porque você está selecionando pessoas de camadas diferentes. Qual é a probabilidade, do mesmo jeito que você está falando aí, Mara, que alguém que é da favela, que vê o seu par sentado lá, provavelmente pode ter compaixão e vários sentimentos, eu também posso ter para o lado de cá. O rico Preconceito sentado. do cara com dinheiro querendo lascar o outro lá, que é o pobre bandido. Exatamente. É o mesmo Mas sentimento. você acha mesmo que pessoas abastadas vão querer ir para o júri? Se vão querer, Sim. se for, Eles vão arrumar convocado, logo um atestado médico para inventar uma história, né? Mas é direito. aí já é outra história, Mara. Aí você está vindo com possibilidades de ludibriar o que a lei fala. Eu realmente nunca vi assim. Você, evidentemente, tem toda a experiência sua. Então, você pode dizer se realmente quem compõe, na maioria das vezes, o tribunal de júri. O que você vê na prática? Funcionários públicos, alguns estudantes de direito, uma camada social bem maior do que essa que a gente está falando. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas você sabe que funcionário público também tem os funcionários públicos de baixo escalão, né? Mas não se compara com a questão social do Ah, evidente. Não. Por exemplo, eu e você nunca seríamos juradas. O Brito ia cortar a gente. Porque a gente tem uma visão um pouco já, como ele fala, né? Que a gente já tem um pensamento já do mal. Não, geralmente eles não põem policial no júri. Não, entendeu? Nesses casos a gente... Já está mais do que viciado. Logo a gente, super simpáticas, que a gente, né? Doce pra caramba. Mas, por exemplo, se fosse vocês forem sorteados, se fossem lá, por exemplo, eu tenho direito, eu vou saber, tá lá, funcionário público. Se você é sorteada, se eu já não descobri que você fosse policial, eu iria perguntar qual é a sua atividade. Você ia falar, eu sou policial, eu ia te recusar na hora. Óbvio, professora. Oi? Eu poderia disfarçar, dizer que eu sou professora. Se estiver mentindo, vai mas responder. eu não estou mentindo, eu sou professora mesmo. Mas ela é as duas coisas, ela não está mentindo, não. Mas aí eu teria que. Mas aí eu posso perguntar: existe alguma outra atividade? Ela vai declarar. Tá. Aí eu não tenho como, né? Aí eu posso responder. Eu poderia responder que você é muito curioso, não, né? Hã? Eu poderia responder, nossa, como você é curioso, isso não posso falar, não, como jurada, não. Não pode, não. Eu adoro inquirir as pessoas, é muito bom. Ainda mais policial, é legal. Chega lá e mudam. Para com isso, cara. Eu te falei, para com isso. É sério, é legal porque eles mudam lá. Tá vendo, Mara? Tá vendo bacana. aí? Tá anotado. Eu realmente não gostaria de fazer parte de um júri, não. Também não queria, não. Mas é uma experiência que seria muito legal, hein, gente? Tenho vontade de assistir um tribunal do júri, que ainda não tive essa oportunidade pessoalmente. Isso eu também tenho. A gente ia aquela vez, né? Mas cancelou. Vocês precisam mandar o judiciário trabalhar, porque eu tenho júri lá que até agora. Eu estou com júri lá que há 3 anos eu não mexo no processo de 2000 não faz o júri. Então, professor, para voltar? Não, só falta marcar, né? Só falta eles trabalharem, né? Só falta trabalhar. Quando tiver, avisa, porque eu quero ir. Tá. Então, gente, veja bem, o que acontece nessa história toda? Essa pauta de organização vocês poderiam ter enfrentado, né? Ter trazido, por exemplo... Eu fiz comentários, sim. Oi? Eu acho que no meu trabalho tem alguns comentários. Não tem nenhum trabalho que esteja enfrentando do jeito que a gente está discutindo aqui. Tem não. algum
trabalhos comentando da diferença. Teve 2, se eu não me engano, acho que foi o Renan e outro foi a Érica, que deu uma fumaça, passou uma fumaça lá e passou bem, bem assim, mas passou. Mas não adentrou, né? No que a gente está falando. Eu estou só chamando a atenção de vocês para esses detalhes, porque quando vocês estiverem fazendo as questões, ou até mesmo se estivesse atuando, vocês poderiam usar isso aqui como eu estou falando, STJ, STF, está a todo momento trazendo... E nós, o que você quer? Que a gente anule o outro e refaça, ou que a gente faça um que complemente? Não quero nada, eu só estou comentando, só estou alertando para o que vocês podem fazer além do arroz com feijão. Entendeu? Porque eu já entreguei. O que está feito, está feito. Então, o que você quer fazer? Você quer que a gente complemente? Não quero que mexa em nada. Eu só estou comentando então tá. o trabalho. Então tá bom. Com o objetivo só de alertar e orientar vocês, que é o meu papel também. Entendeu? Não quero que mexa, não adianta mandar emenda da inicial que eu vou rejeitar, não adianta nada, já precluiu tudo isso. É só com o objetivo da gente discutir, como a gente está discutindo num bom sentido, mostrar alguns arquivos que poderiam ser analisados, né, e que não foram. Né? E isso faz... Por que eu estou mencionando isso tudo? Porque quando você estiver atuando, lembre-se que vocês precisam de argumentos. E eu preciso de argumentar. Né? E como que eu vou argumentar? Quando eu faço uma interpretação, e essa interpretação ela é uma interpretação principalmente crítica. Eu preciso criticar isso. Eu não posso pegar duas coisas, só comparar, ou ler e ficar por isso mesmo. Né? Leio e fico por isso mesmo. A gente vai estudar, por exemplo, eu falei aqui que nós vamos estudar a lei do abuso de autoridade. Cara, tem um artigo aqui, que é o 32, que a gente vai ler, que eu acho que é um absurdo que fizeram com a ação penal, uma posição minha. Eu, até agora, dos autores que eu li, ninguém está tocando nesse negócio, mas conversando com alguns colegas, principalmente advogados, tem uma aberração jurídica ali contra a advocacia tremenda. Mas a gente vai discutir isso lá na frente. Alguém quer falar alguma coisa aí? Ou é o silêncio porque abandonaram e foram embora? Eu estou aqui, hein? Então, tá bom. Tamo aí. Tamo aí, beleza. Outra coisa. O Ronald falou dessa lei, aprofundou, Leandro, sobre essa lei? Falou do aspecto processual, falou dos tipos penais, disso tudo? Vocês já estudaram essa lei? O Zé Carlos, o Ronald, ele está dando direito penal na parte das leis especiais. Ele não está adentrando as questões processuais. Ele está falando, por exemplo, agora da lei ambiental. Então, ele está dando uma pincelada por alto e enfocando algumas questões relativas ao crime ambiental, mas não adentrou as questões processuais. Tá, mas essa questão de abuso de autoridade, vocês já estudaram? Tá, por alto. O Leandro está falando que ele falou aqui, ó. O Leandro falou, o Ronald chegou a falar conosco dessa lei. Sim, mas a letra da lei ficou por nossa conta ler. Isso que eu falei para você, entendeu? Que a gente está sob errado. Tá, mas de qualquer jeito a gente faz um estudo sobre ela, que é uma lei interessante e é super útil hoje. Você vai ter que ter isso com certeza, para quem vai cair... Para quem vai fazer concurso, vai cair direto. Quem vai fazer prova da ordem, com certeza, isso aí vai cair. Vocês estão fazendo daqui a pouco a prova, isso com certeza vai cair na prova de vocês. Inclusive, pode ser uma questão de peça, né? Mas a gente vai discutir isso lá. Então, alguém quer fazer alguma observação sobre essas duas questões? Porque eu tenho uma outra questão para ser discutida. Questões relativas ao TED? Não, ao TED, que a gente, dessas duas questões, da composição do júri e a organização dessa lista. Alguém quer fazer alguma Professor, fala. Sou eu, Fabiano. Beleza, Fabiano? Essas diferenças aí entre Brasil e Portugal, o senhor não acha também que, devido a essa diferença toda, não é a cultura e a desigualdade social entre Brasil e Portugal?
devido à seletividade aqui no Brasil, porque grande parte da população, de repente, é analfabeta, alguma coisa assim? Não, primeiro que o nosso código não impede o analfabeto de ser jurado, tá? Ele não impede. Porque o analfabeto ele vai estar lá olhando lá e vendo, ele não vai ter que escrever, né? Ou se ele for analfabeto, pouco importa, tá? Ô, Sara, fala sério, hein, pô. Professor. Vocês são ricos aí, o policial ganha dinheiro aberto aí. Então, o Fabiano, então, veja bem, eu acho que a questão aqui é mais problema de legislador. Nosso legislador é ruim, né? Então, a gente está pagando caro por isso. Mas é óbvio que as questões sociais estão envolvidas. O que me chama a atenção é nessa lista não sair para os locais mais pobres. Eu falei Jacarezinho e tal, mas poderia ser uma outra comunidade que nem tem essa violência. A gente sabe que tem comunidades aí que tem essa violência toda, tem essa história toda. A questão toda é essa. Mas o problema nosso maior, eu acho que está no legislador. Pô. A gente tem um legislador. Você teve legislador índio, pataxó, tiririca, não sei quem. Porra, vai esperar o quê da vida desses caras, né? Alexandre Frota, senador, você vai querer o quê? Pô, vai ser só filme de sacanagem que vai ter lá. Não é possível que tenha alguma coisa diferente. Né? Então, é difícil. Fala aí quem é que quer falar. Eu quero falar. Eu sou faladeira mesmo. É melhor do que eu ficar com dúvida, vai. Claro. Eu vi aqui que o nosso tribunal de júri, ele é cláusula pétrea na Constituição Federal. E lá em Portugal, você sabe dizer se também é? Sim, só que bota coisa na sua cabeça. A cláusula pétrea que é aqui é que você não pode extinguir o tribunal do júri. Sim, eu entendo isso. Mas se você ler depois lá com calma, você vai ver que a lei pode fazer modificação. Então, hoje, se eu tenho 7 jurados, a lei pode alterar isso para 12, para 8, por exemplo. Sim, tá? mas não pode exterminar o tribunal do júri para fazer julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Não, só via procedimento lá da Constituição que tem que ser feito. Né? Entendeu? Aí era uma das curiosidades, não é dúvida, né? Ô, Renan, qualquer coisa que esse cara atrasa o país, né? Pior que tem um voto num cara desse. Né? Mestre. Alguém mais aí? Daqui a pouco, pô. Fala aí, Taurino. Pela ordem. Depois eu falo. Vai lá. Não, eu queria só pontuar sobre a questão cultural, né? O Fabiano falou aí a questão de classe. Né? Aí é uma teoria minha, eu já não vejo que no Brasil, porque a realidade hoje já não é uma realidade de classes, mas sim de castas. Né? Existe uma casta em que a lei já não alcança. Né? O político, o ministro do STF, eles já são uma casta em que você não consegue prender, você não consegue julgar. Eu penso dessa forma, né? É o que eu vejo. E eu imagino que essa discrepância de ordenamentos, né, entre Portugal e o Brasil, não só pelo fato do Brasil ser muito mais jovem, né, ter sido colonizado, né, foi influenciado, mas não tem como andar na mesma pisada, nós podemos pegar aí a questão de ética, e não do político, a ética do senador, do deputado, mas a ética do cidadão. Né? Porque quem ocupa a cadeira de senador, de deputado, quem confecciona a lei é um cidadão, que hoje está como autoridade, né? Então, é um brasileiro que está lá. Né? Então, se você pegar e olhar pela ética, o interesse público pela ética, pelo que é certo, você pega na camada de baixo e você vai ver o que é um reflexo do que está em cima. Tá? Isso é claro que é uma teoria minha. Mas você vê nos Estados Unidos que o presidente, quando ele teve um envolvimento com a secretária, né, o maior problema daquele presidente não foi o envolvimento dele com a secretária, foi ele ter mentido. A mentira, quando ele negou e depois
assumiu, aquilo ali acabou com ele. Porque para o americano, ele mentir numa coisa pequena, certamente que ele também mentiria numa coisa grande. Então, a ética deles é muito forte. Você pega num país como o Japão, as pessoas se negam a roubar. Elas se negam a sair para da casa do pai e da mãe, tentar a faculdade, tentar o emprego e, se der errado, voltar. Lá eles têm morador de rua por opção, porque eles têm um código de ética, eles têm eles têm realmente princípios, eles não precisam de leis para coagir, para impedir que aquilo aconteça, não. Eles têm princípios dentro do ser humano. Não é uma lei que vai regular para ele não fazer errado, a repressão. Não, ele tem o princípio, ele tem o valor da lei, o espírito da lei dentro dele. É diferente. Eu acho que a gente ainda não andou nessa pisada, acho que isso ainda é utopia para a nossa sociedade, porque a gente gosta da coisa errada, a gente gosta de se dar bem, a gente gosta de um jeitinho, né? A gente gosta do gato no relógio, a gente gosta de dizer que o cliente tem direito numa causa que não tem para ganhar o dinheiro e pagar o escritório. A gente gosta de linkar o processo com o juiz, para o juiz ganhar o dele, a gente ganhar o nosso e o cliente que se dane. A gente gosta disso. Infelizmente, nós gostamos disso. É o jeitinho brasileiro. Tem mais? Opa, sou eu, mestre. Fala, beleza? Beleza. Então, mestre, eu estava lendo uma matéria esses dias que dizia que o STJ aplicou o princípio da insignificância ao réu que furtou R$4 em comida, e o STJ fez um apelo jurisprudencial. Eu achei que isso aí foi uma coisa de, sei lá, cara, uma falta de humanidade, né? Porque chegar a essa instância, uma causa tão... Chegar ao STJ por causa de R$4 é uma sacanagem, né? Aí, Zé Carlos, eu vou trazer à luz novamente a discussão da aula passada. E para a nossa Receita Federal, R$19.999 cai como insignificante. E R$4 é um assunto que é levado à Corte Suprema, à Corte Superior. Não, cadê o prato? Mas aí, veja bem o que acontece, Mara. Esse que eu venho falando. A gente está no momento de advocacia. Quando eu falo advocacia, pode ser no sistema jurídico, tanto para acusar, para defender, defensor público, promotor. A maior facilidade é para acusação, né? Muito ruim na primeira e segunda instância. Nós estamos tendo uma crise muito grande na primeira e segunda instância. A gente tem pessoas que não são comprometidas. Tá? Então, nós estamos tendo um problema. A coisa, por mais absurdo que você possa imaginar, mas a coisa começa a melhorar no STJ e no STF. Ainda tem alguma coisa boa ali em cima. Tanto é que o Leandro acabou de falar. Teve que esperar chegar ao STJ. Para o STJ, eu vi isso, o ministro desabafar que está julgando um processo por R$4. É fora da realidade. Esse problema já vem aqui embaixo. Então, quem provavelmente deu essa sentença, ou foi o magistrado ou não foi, não sei se foi a secretária, se foi o estagiário, se foi sei lá quem foi, mas ele assinou, então é ele que deu. E o pior, o tribunal manter uma decisão dessa, porque provavelmente a defesa recorreu, tanto que chegou na STJ. Então, chega o absurdo que a gente está encontrando, né? Mas isso tem a ver com a questão da política? Óbvio que tem, porque se são os nossos legisladores que são ruins, porque qualquer um hoje pode ser político, né? A gente não tem aqui uma obrigatoriedade, que eu acho que deveria ter, pelo menos do cara ser formado em ciência política. Também concordo. Ou ter algum estudo também, né? Às vezes o cara não sabe nem falar direito. Pelo amor de Deus, que uma pessoa que vai tratar o ordenamento jurídico de uma nação não tem muitas vezes o ensino médio. O que é isso? Não, e ainda que tivesse, mas teria que ser alguma coisa voltada para a ciência política. O cara tem que conhecer isso.
Não adianta o cara ser O médico... aparelho do Estado, a máquina administrativa é muito complexa, principalmente a esse nível. Uma pessoa despreparada causa isso aí, ó, essa catástrofe política que a gente está vivendo. De qualquer jeito, vai sobrar para quem? Para quem está atuando no direito, que vai pegar essas mazelas, e a gente está discutindo tudo isso, porque quando vocês forem atuar, se me ligarem pedindo para consulta, eu vou cobrar, é óbvio, né? Então, é para aproveitar e a gente refletir sobre as coisas, né? Porque vocês não vão encontrar isso. Então, a questão é, por isso que eu falo, a gente precisa sair da caixa e pensar além. Deixa eu só ler o que o Renan falou aqui. Eu também acho. É tanta coisa aí, né? Só acho que tem coisas mais sérias para serem julgadas, né? Do que um caso desse aí. Muito mais. Isso aí já entra a política para dentro do direito. Mas vamos... o que a gente tem que... Concordo com o senhor. Eu acho que isso aí foi uma publicidade do momento para mostrar que existe fome na nação, para mostrar algum tipo de discrepância no momento. Acho que isso aí é a esquerda sensacionalista, tentando acenar para o povo que tem gente passando fome, roubando para se alimentar. Acho que é só isso. Detalhe, é política. Eu vi aqui também que o Tribunal de Júri Português, ele também se destina aos crimes contra a paz, a humanidade e a segurança do Estado. Então, eu posso dizer que a gama de ação do Tribunal de Júri Português, ele é maior do que o brasileiro? Você pode dizer que ele abrange mais campos ou outras modalidades. Sim, é isso que eu quero dizer mesmo. Pode, isso aí pode. Assim como é no americano, você lá tem a questão civil, tá? Lá no direito americano, nós temos essa questão civil, júri para decidir questões cíveis. É mesmo? Tá? Então, por exemplo, até questão de indenização de dano moral, lá tem um júri que vai definir sobre isso. Pode ser instaurado um tribunal do júri para isso. Não é só lá, você vê que então, há uma amplitude maior de ação do Tribunal de Júri em outros países. Né? Mas aí é porque cada país tem o princípio da soberania. Ele é soberano, ele decide. E aí vai por ele de lá. Mas é possível que isso aconteça lá também. Tá? Por isso que lá existe o que a gente tem aqui, a lei de arbitragem. A lei de arbitragem que vocês estudaram, ou vão estudar, mas acho que já estudaram, ela veio de lá, né? Que é instituir um tribunal particular para decidir as coisas. Porque lá tem isso, lá funciona isso. E se lá não resolver nessa questão particular, se as partes não se resolverem, pode ser instituído um tribunal do júri para resolver. E a pancada é alta, porque lá eles decidem, né, condenar, absolver e ainda decide a pena. Eles que decidem, entendeu? Ainda vai mais além. Então é interessante. Mas, de qualquer jeito, o que a gente tem para a realidade, eu falei do direito português por questão de estudo, por questão de estar mais próximo da gente, né? E a gente até poder utilizar nossos argumentos. Por exemplo, no Tribunal do Júri, você pode pegar uns ganchos desses que a gente está discutindo aqui e apresentar como argumento. Essa questão de escolaridade, lá no Tribunal Português é exigida uma escolaridade. Sim, mas aí é que a gente está falando. Lá pode, aqui pouco importa, né? Por quê? Porque aqui a gente está falando de uma democracia e o Tribunal de Júri é um tribunal democrático, por isso, né, e não existe tanta exigência, só que a gente vê que isso acaba sendo manipulado quando eu falo dessa listagem. Para mim, isso é uma manipulação de poder selecionar as pessoas, não no sentido de que eu vou poder escolher quem vai julgar, né, diretamente, porque vão ser selecionado o número X, daquele número X vai cair para Y, de Y vai cair para Z, que vão ser os que vão compor. Mas e ainda tem a possibilidade de negação, né? Mas se eu sou magistrado e eu tenho a ideia na minha cabeça
que a melhor solução para resolver o problema do país é o cárcere, então significa que eu quero que todo mundo seja condenado. Se eu sei que a maioria é pobre, que eu vou escolher? Eu vou oficiar um monte de local que tenha pessoas que, né, não gostam muito do pobre, no sentido de entender que é um risco. Né? Porque para muitas pessoas o pobre é um risco, né, em vários sentidos. Né? Mas vamos lá. A outra questão que eu queria falar com vocês também... Professor? Oi. Só somar com o senhor aí nesse raciocínio aí dos tribunais do júri para civil, lá nos Estados Unidos, é porque o sistema common law ele é baseado em decisões de tribunais, né? Isso que apoia esse tipo de formação. Né? O nosso não. Sim. O nosso já é uma legislação, né? É o direito positivado. Lá é baseado em precedentes, em decisões anteriores. Então, fortalece isso. Outra coisa que eu quero falar com vocês foi o tópico, né, referente à decisão. Né? A gente vê que a decisão lá é fundamentada. Né? As decisões aqui, elas são fundamentadas. Aqui vigora o princípio da íntima convicção e do livre convencimento. Né? A gente tem duas coisas aqui que estão separadas. Uma coisa é a íntima convicção e o livre convencimento do magistrado. Eu vou até dar fazer uma live lá na faculdade sobre esse livre convencimento. E esse livre convencimento não é um livre convencimento só baseado nos meus princípios, né? Nos meus dogmas, nas minhas éticas e por aí vai. No conjunto probatório, né? Também. No conjunto probatório também. Não, também não. É ele que tem que ser. É exatamente aí que o livre convencimento do magistrado e a íntima convicção dele não é tão livre. Na verdade, isso aí é uma coisa lá do sistema inquisitório, ainda lá atrás. Isso, na verdade, esse livre convencimento, essa íntima convicção, ela é balizada por três coisas que a gente tem que prestar atenção. O fato, as provas e o direito. Ali que o magistrado é livre para atuar. Bom, isso mesmo. Pode sair dali. Se ele sair dali, pô, aí vira bagunça. Aí não dá. Então, o livre dele é isso. Os jurados, aí que é a minha crítica em algumas coisas do júri, porque eu sou totalmente a favor do júri, mas algumas coisas eu acho que poderia melhorar, é essa fundamentação. Então, é comum a gente estar no plenário do Tribunal de Júri, às vezes nós estamos num júri há 12 horas, porra, o nego já está morto, cansado, todo mundo já está estourado, e a gente está falando. E geralmente quem fala por última defesa. Você vê, às vezes, o jurado meio que cochilando, você vê o jurado meio que com o olhar já não ali no local, cansado, exatamente isso aí. E aí você tem que ficar atacando o processo no cara, gritando, para chamar a atenção do sujeito, para trazer ele para a realidade. Né? Essa ausência de fundamentação, né, faz com que o cara não tenha muito compromisso em dizer porque absolveu, porque condenou. Lá, ninguém está falando de direito lá. Ninguém vai falar, olha, eu estou condenando, o jurado lá não julga assim, olha, porque ele lá tem que fundamentar, mas ele não fala assim, eu estou condenando porque isso aqui é um fato típico, é antijurídico, é culpável, a legítima defesa não estavam presentes, elementos tais. Não é isso. Ele vai falar o seguinte, eu estou tomando a decisão de condenar porque a testemunha tal falou isso e me convenceu. A prova X, Y e Z está direcionado para isso. E aí a deliberação como há nos Estados Unidos. Aqui poderia acontecer isso. Ou seja, terminou a fala das partes, MP e defesa, o juiz perguntaria, os senhores estão aptos a julgamento? Sim, vamos reunir vocês na sala e vocês vão ter que deliberar para chegar a um consenso aqui, se vai condenar ou se vai absolver o cara. Agora, do jeito que o cara está sentado lá e está assim, amanhã é jogo do Flamengo, amanhã é dia da gente quebrar a rua toda, destruir tudo, vou lá amanhã. O cara está com esse pensamento, o cara não está nem prestando atenção ali no júri, às vezes, né? Porque ele não tem o compromisso de fundamentar. Vocês poderiam ter enfrentado isso.
poderiam ter mostrado essa diferença e se isso é bom ou se é ruim. Até porque a grande crítica que a gente tem, os doutrinadores mencionam isso, que a Constituição fala que toda decisão tem que ser fundamentada. Ok? Então, toda decisão, segundo 93.9 lá da Constituição, diz isso. Os jurados, quando está decidindo, quando ele fala sim ou não, ele está decidindo. Só que ele só não está fundamentando. Então, é um tópico que eu acho que valeria a pena vocês também refletirem, né, no que diz respeito a essa fundamentação. Ninguém, gente, pelo amor de Deus, vou repetir, eu não estou falando que o jurado ele tem que fundamentar em nível de direito, porque ele não tem conhecimento. E o objetivo do Tribunal do Júri é exatamente esse, é pegar um cara do povo totalmente despido de qualquer conhecimento jurídico e jogar ele lá para ele decidir segundo a sua consciência daquilo que está sendo apresentado para ele. Mas essa decisão da consciência e íntima convicção pessoal dele poderia ser apresentado o porquê ele chegou a essa conclusão, né? E não simplesmente porque brigou com a mulher, ou a mulher brigou com o marido, e ou a mulher histérica sai lá condenando todo mundo, né? E pega uma policial militar aí que sai dando tiro nos outros, aí tipo Sara aí, daqui a pouco, pô, vai querer se desestressar em cima do réu. Coitado do cara. Então, a fundamentação baliza, pelo menos, a legalidade, né, da decisão. Eu acho que vocês poderiam pensar, refletir sobre isso e ter trazido para a questão do trabalho, né? Mas é verdade, pô. Então, são questões... Quer ver uma outra questão que a gente tem dentro do nosso Tribunal de Júri? Isso eu também acho que é uma crítica assim, que é muito complicada, porque eu acho que já era para ter mudado há muito tempo. Ô, Mara, você falou sobre a cláusula pétrea. A quantidade dos jurados. A gente tem 7 jurados aqui. Eu posso ter um voto, posso ter uma decisão por 4-3. Pouco importa se é para condenar ou para absolver. Um voto é muito tênue para dizer se aquilo é justo ou injusto. Tanto para absolver quanto para condenar. Você acha que deveria aumentar o quantitativo de jurados? Eu acho que poderia ser pelo menos 8. Porque aí você teria sempre uma diferença, no mínimo, de 2 votos para absolver ou para condenar. Mas a probabilidade de um 4-4 é muito grande. Ou não, Mara, não quer dizer nada disso. Não você for ver matematicamente, a probabilidade do 4-4 é muito grande. Só que direito não são exatas, né? Probabilidade não se aplica no direito. Né? Depende. E outra coisa, Mara, se eu tenho 4-4, está demonstrado que é uma dúvida muito grande em dúvida pro réu. Inclusive, eu acho até que seria uma... Por exemplo, os jurados poderiam até ser influenciados assim, também dessa maneira. Eu já tenho 2 que votaram pró, um que votou contra. Então, para não me queimar nem tendenciar, eu vou votar junto com o outro. Aí 2-2. Entendeu? Eu não sei. Eu tenho a impressão de que o número ímpar, ele facilita. O número ímpar é um cara decidindo a vida da pessoa. Tanto para condenar quanto para absolver. E se ele não... Mas nem sempre isso acontece. Às vezes, a absolvição é em unanimidade. Ou a condenação em unanimidade. Sim, mas a nossa preocupação não é pela unanimidade, porque já está provado. A preocupação está exatamente nesse 1. A preocupação é no 1. Porque eu posso ter um julgamento 4-3 absolvendo quando o cara deveria ter sido condenado. Que aquele 1 que decidiu para absolver não estava nem aí para dentro do processo. Eu minimizo o risco de erro na decisão. Gente, eu não estou preocupado se é para absolver ou para condenar. Não estou nem falando como advogado de defesa. Estou falando como cidadão mesmo. Entendeu? Eu minimizo o erro, ou pelo menos o risco. Agora, se eu chego a um 4-4, Mara, porque tem 4 que votaram sim, votaram não, é em dúvida pro réu, pô. Não tem como eu pensar diferente disso. A ideia do número ímpar foi só para ter o desempate. Só que esse Concordo. Essa possibilidade do empate pro réu, nesses termos,
atualmente não há, porque são 7. Sim, né? Agora não tem, pô. Agora eu não tenho. A probabilidade do indúbio pro réu não há. Nesses termos que você está colocando. No plenário não existe. Quando o voto é 4-3. Vai ser aplicado o indúbio pro réu quando eu, advogado, na minha sustentação oral, eu argumento perante o jurado o seguinte, ó, não tem provas suficientes para condenar o réu por causa disso. Aí eu fico martelando na cabeça do jurado. Se ele acatar a minha tese de, né, indúbio pro réu, está existindo indúbio pro réu na votação, no fundamento do voto. Sim. Mas pelos termos de empate técnico aí de voto, não. Sim. Não há essa possibilidade de atualmente. Professor, eu concordo com o senhor, até porque eu vejo essa essência do indúbio pro réu, até mesmo no termo plenitude de defesa. Quando sai de ampla defesa para plenitude de defesa, já está dando muito mais força nas mãos da defesa para poder usar de recursos em favor do réu do que num processo comum. Então, eu acho... Mas, Tauriano, olha só, quando a gente tem o princípio da plenitude de defesa, o fundamento da plenitude de defesa... É a paridade das armas, meu mestre. A paridade das armas. Tem um MP, um MP que eu falo, Taurino, é um Estado administração, que é um MP que é muito mais poderoso que qualquer um. O promotor fica sentado agora no gabinete e manda um ofício para tudo quanto é lugar, vem tudo na mão dele. Você tem que se virar em procurar provas. Se você não conseguir, eles dizem que o promotor que tem que produzir a prova e demonstrar, né, a acusação para condenar, isso é uma mentira. Porque quando ele acusa, eu tenho que acabar, de alguma forma, buscar mostrar que aquilo não é verdade. Tá? Então, cuidado com essa plenitude de defesa, que ela não traz uma desigualdade no processo. Pelo contrário, ela tenta trazer uma igualdade na balança dos poderes do Estado com o particular. É só isso. Entendeu? Porque tem muita gente que acha que porque existe plenitude de defesa, e aí o MP, por exemplo, estaria em prejuízo. O MP não está no prejuízo. Nunca. O MP tem tudo na mão dele. O MP faz requisição, o MP, tem acesso a tudo. A gente não tem esse acesso. Quando vocês estiverem atuando, vocês vão ver que você não tem esse acesso. Eu penso que a plenitude de defesa, com esse fundamento da paridade das armas, é o fiel da balança, para equilibrar o lado da defesa. É para equilibrar, exatamente isso. O objetivo é equilibrar. É óbvio que vai dar, tanto é que a defesa pode, na tréplica, inovar a sua tese defensiva, o que não pode o MP. Se o MP está acusando o seu cliente lá, tá, de homicídio qualificado por uma qualificadora, e depois, na réplica dele, ele inventar, ou até na sustentação oral, ele imputar mais uma qualificadora, você anula esse júri. Porque não tem... O que estiver fora da pronúncia não pode, né? Não tem plenitude de acusação, porra. Por que não tem? Sim, aí ia ser demais, é massacre da terra. Não tem. Porque o Ministério Público, quando vai acusar, ele tem que ter a certeza do que ele está fazendo. Onde está esse negócio nas coxas do jeito que está aí, porque não se pune ele. Porque no dia que mudar a lei e falar, você quer processar? Beleza, você é livre para processar. Só que se você não conseguir provar que foi ele que praticou, você vai ser punido. Não sei qual vai ser a punição, gente. Se vai ser financeira, mas deveria ter uma punição. Eu acho que isso seria uma grande peneira para a leviandade. Com porque certeza. o processo penal não é uma brincadeira, não. E muita gente faz isso. Tem de acusação ridícula, o Leandro acabou aí de falar aí, dos R$4. Um promotor que faz isso, um cara desse tem que ser punido. Porque só pode ter Eu também acho. Ele gastou de dinheiro com a máquina... Energia elétrica, água... Nem que preço um cara desse. Cidadão, por causa de R$4, teria que ser punido um cara desse.
Gente, não dá para... Se alguém quiser discordar, fiquem à vontade. Mas na minha cabeça... Aí você questiona se realmente esse judiciário, nossa, é sério, né? Mara, se a gente for entrar nesse viés, a gente vai chegar à conclusão que nada nesse país é sério. Sim. A gente, então, não vai nem entrar por aí, porque o direito não é sério, né? Não, nem a educação, nem o nosso... A educação não é séria, a saúde não é séria, a política não é séria, é uma sacanagem. A gente não pode nem pensar nisso. O nosso papel é buscar o que a gente pode fazer e tentar resolver, né? Não vamos nem entrar nesse método que realmente, tecnicamente, nada é sério, né? Que a gente vê. Na realidade, a gente vê que nada é sério. Parar o que está acontecendo aí. Só que a gente vive aqui, a gente mora aqui, enquanto ficarem ricos, né? Vão ficar morando aqui, né? Para poder ir embora. O senhor me desculpa, eu tive um pico de energia aqui. Depois do Ru da Mara, eu não ouvi mais nada. O senhor estava falando do MP e da plenitude de defesa. Não, eu concordo com o senhor. A questão da paridade e tudo. O que eu falei não é definindo se eu falei que eu observo que há já uma inclinação do tribunal, diferente de nos outros casos, né? Como é crime contra a vida, eu vejo aí uma seriedade, uma abordagem diferenciada em relação ao réu. É isso que eu estou dizendo, que eu observo, não estou dizendo que é, entendeu? Sim. Mas fico feliz aí com o Ru da Mara, que ela entende aí paridade de armas. Parabéns aí. Estou estudando igual um... O fundamento aí para existir essa seriedade maior, Taurino, é até pela gravidade do crime e pela aplicação da pena, que é altíssima, né? Então, por isso que tem que ter essa questão aí dessa plenitude aí que a gente tá mencionando aqui. Aí é a importância da última raça. Eu cheguei, eu já tinha 25 minutos de aula. Se o senhor quiser, o senhor pode não responder. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Quando fala dessa faculdade da exposição aos jurados ou não pelas partes, né? Porque, assim, eu tive quando pesquisando sobre esse trabalho, o que eu percebi? Muito pouco material disponível, né? Até para comprar o livro é difícil, para receber nessa época de pandemia, enfim. Mas aquilo que eu li, né? Daqui a pouco vai estar saindo o meu livro e você compra. Não, beleza, vai ser um prazer. Mas quando fala... Já está para publicar, já. Eu vou ficar toda boba, eu vou falar para todo mundo. Ele é o meu orientador. Quando fala da apreciação, né, dos crimes contra a vida em Portugal, da apreciação desse grupo de juízes, né, e sendo facultativo às partes a apreciação dos jurados, tá? Então, pelo que o autor escreveu, foi isso. Aí eu gostaria de perguntar ao senhor, é demasiadamente isso que acontece? Só vai aos jurados se for escolha do MP ou se a outra parte requerer? Pode ser julgado só por aquele colegiado mesmo? Tem alguns tipos penais, porque os crimes, efetivamente, lá dolosos, de homicídio contra a vida, aí vai a júri mesmo. Sim, eu observei que há uma diferença muito grande lá da tipificação da nossa. Para alguns tipos, sim, como a Mara até falou, sobre segurança, sei que lá, para alguns tipos, é dado esse poder ao MP e à parte, tá? E requerer o júri. Se for acatado, vai ser instaurado. Para outros, sim, não. Perfeito. Muito obrigado. Falou. É porque... Financiado por você, Sara. Sara vai bancar um churrasco pra gente. Não, eu ajudo a organizar. O senhor libera o cartão de crédito, pode confiar em mim, que eu sou uma pessoa super confiável. Aí eu organizo tudo. Faz isso não. Eu organizo tudo direitinho. Tenho contato ali no Presunic, o cara separa uma carne top. Alex compra cerveja. Ô, Sara, tu já tá dando limpeza do terraço. Tu já tá dando dinheiro pro cara cortar um pedaço de carne melhor para tu. Não, Lingo. Sabe o que acontece? Já trabalhei no Presunic, então sou muito simpática, né?
você conhece as pessoas, mantém uma amizade. Aí o cara vai... Cara, olha a imagem que você tem de mim. Olha só, outro detalhe, dar um cartão na mão de uma mulher tá louco. Professor, eu sou uma pessoa mega confiável. Você acha que eu vou estourar seu cartão de crédito que não tem nem limite? Sara, você tá na criminalista, Sara. Eu acho que ele vai liberar um cartão de crédito, tá doido? Mas é para fazer o churrasco do lançamento do livro dele. Sara, Ó, professor, nem coloca precisa... ele na mesa, os livros ali, o pessoal recolhendo a assinatura, o autógrafo dele e o churrasco já lá tá atrás. sistematizado desde a parte... Ótima ideia, Taurino. Ótima ideia. Eu organizo desde essa parte até a parte lá da comemoração para os... Poxa, aí vocês também estão organizando queijos e vinhos, né? Ele vai ficar só assinando, só que do 10º livro. Mas o que a gente faz? O livro, a gente abre para todo mundo. Né? O livro para todo mundo, mas a comemoração só para nossa turma, porque é a turma que ele mais gosta, entendeu? O professor não cai nessa, não. Cheio de argumento. O último churrasco que eu fui, na casa do Alex, eu saí falando em inglês. E o britânico. Não, lá é maneiro. Alex, tá precisando desse negócio aí, hein? Então, eu vou organizar, eu vou lá para casa dele para poder limpar, ele vai comprar as cervejas, a gente separa as carnes, a Mara faz a comida, tá tudo esquematizado. Ainda me botaram na cozinha. Mara, mas alguém tem que cozinhar, Mara. Eu vou estar lá limpando e ir no mercado. Você cozinha direitinho, entendeu? A Esté também sabe fazer comida, a Daiane. Vou convocar 2 ajudantes para comandar essa cozinha, hein? Ó, professor, pode confiar. É só passar esse cartão e a senha, deixa tudo comigo. Ó, detalhe. Chora, Zé. Divulgação de não influência do seu livro. Pode ficar sossegado. Coitado do Zé Carlos, isso vai sair muito caro, meu Deus. Galera, dúvidas, perguntas? Então, veja bem, que eu queria só mencionar com vocês. A ideia da conversa, da aula, foi apresentar como que a gente pode explorar mais as coisas, tá? Então, é óbvio, estou estudando, entendo perfeitamente, eu só falo isso porque eu quero o melhor para vocês, tá? Então, é uma crítica construtiva no sentido de alertar vocês e quando vocês forem ler, fazer alguma coisa, analisem o que está acontecendo, se há alguma probabilidade de melhora, se há uma probabilidade de mudança, se essa mudança vai trazer alguma consequência e que consequência é essa. Então, vale a pena. Só nesse sentido, tá, gente? Não é só nesse sentido. Então, mas eu vi o trabalho de todo mundo passou ali de boa, fizeram o que era efetivamente o básico para ser feito, que era a comparação, e mostraram lá. Eu só estou falando que a gente tem que ir mais um pouquinho à frente, tá? Então, para a gente que já está bem avançado, daqui a pouco vocês estão fazendo prova da ordem, por aí vai, e é por aí mesmo, tá? Alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, faz um vídeo aí sobre aquilo que nós não alcançamos, aí não conseguimos pontuar. Ou faz um vídeo e coloca no YouTube aí para gente, do ponto de vista do senhor, qual é o diferencial, o que realmente é relevante. Eu vou fazer. Inclusive, no livro tem isso, eu menciono muito sobre essas questões aí que a gente tem conversado, mas vou fazer, vai ficar legal. E aí o Leandro falou que no início da aula aí, o Leandro falou, e a Mara também, sobre o Ronald ter falado das leis, até o senhor perguntou até onde ele entrou, a Mara falou que não entrou na área processual, mas eu creio que ele falou mais sobre a questão do conflito de normas, né, e que o senhor pontuou também, tipo, aqueles exemplos, né, o policial tá embriagado. Próxima aula eu vou começar a falar com vocês do crime de abuso de autoridade. Mesmo que ele tenha dado, eu tenho algumas coisas que eu quero comentar com vocês, e tanto material quanto processual. E a gente vai enfrentar essa lei aí para ficar mais sedimentada, porque essa é uma lei que efetivamente vocês vão usar muito, seja para concurso ou seja para advogado. Tá? O que me chamou também muita atenção, Zé Carlos, é que o Código Português ele data de 1982. Ele é bem mais jovem do que o nosso. O nosso lá é de 40. Totalmente obsoleto. Você vê que a gente está parado no tempo, né? Exatamente.
A gente tem um Código de Processo Penal de 2009, PLS 156, tá, gente? Entra lá, ó. 156/2009. Projeto de Lei 156/2009. Projeto de Lei é o novo Código de Processo Penal, que já está previsto juiz da garantia, tudo isso. O que fizeram agora foi uma aberração. Cortaram o nosso código e emendaram um pouquinho aqui. Então, esse projeto de lei é o novo Código de Processo Penal, que vai entrar em vigor não sei quando e já vai entrar atrasado, que já é de 2009. Nós já estamos Carlos, a última lei de diretrizes e bases da educação nacional tramitou 10 anos. As leis aqui nesse país tramitam, em média, 10 anos para serem aprovadas. Elas já nascem. O Código Civil também, Mara. O Código Civil também, em 2002, já veio... Totalmente obsoleta. Então, mas de qualquer jeito é o que a gente tem e a gente vai ter que se virar para resolver. Né? Inclusive, quando tiverem nas férias, abre esse projeto de lei 156/2009, comecem ali, porque uma hora ele vai entrar em vigor e você já vai começar se acostumando com ele, porque tem muita coisa diferente, tá, gente? Tá bom. Mas beleza, obrigado por estarem aqui, desculpem qualquer coisa, qualquer brincadeira, tudo foi numa boa intenção. Foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. E na próxima segunda nos vemos. Ok? Valeu, Zé Carlos. Vamos organizar aí o lançamento do livro. Eu acho uma ótima ideia. Vamos sim, eu aviso antes. Valeu? Eu tô falando sério. Cara, ninguém me leva a sério, não, cara. Eu tô falando sério. Não, mas é sério, a gente vai fazer, pô. Vai fazer. Fica tranquilo, a gente vai pegar o cartão do Alex, vai botar na tua mão, a gente estoura aquele cartão. Não, professor, do Alex não. Tem que ser do senhor, vai ser do Alex. Ele já está emprestando. Você está defendendo o Alex, né? Porque da tua. Né? Porque vocês são polícia, não sei o quê, esse aqui lá, né? Tá bom, beleza. Começou então, ele com a fofoca. Olha só. Ô, Mara, olha isso. O quê? Falando besteira aí, Mara, olha isso. Zé Carlos, feio. Vou falar de novo, hein? Vou te dar um adjetivo feio de novo. Não, mas é sério, vamos fazer um lançamento.